Obrigado, deputado Flavinho. Parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho nessa comissão e pelo requerimento apresentado, nos proporcionando esse debate, essa discussão nesta data. Eu consegui chegar a tempo de participar dessa discussão, consegui antecipar meu voo e sinto feliz porque eu entendo que, ao contribuir através do meu mandato para que a gente possa estar debatendo, discutindo a temática do aborto aqui no Parlamento, que é uma casa de leis e que é o local apropriado para que essa discussão, esse debate seja feito, como já vem sendo feito há muitos e muitos anos, mas percebe-se que, com a dificuldade de ver prosperar matérias com essa temática que buscam o financiamento do aborto no Brasil, a legalização do aborto, com as dificuldades que vêm para que essas matérias possam até mesmo serem pautadas no plenário e serem levadas à votação, e sabendo que as mesmas não prosperarão no plenário da Câmara dos Deputados, e muito menos do Senado, porque não tem número suficiente para vencerem essa discussão e esse debate, acabam criando e adotando medidas como a que, lamentavelmente, foi adotada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos do nosso país, a ANADEP. Uma atitude lamentável, e mais lamentável ainda, deputado Flavinho, e faço uma pergunta a Vossa Excelência, se, pelo menos, o presidente da ANADEP ele justificou a sua ausência nessa comissão. Deputado Diego, ele enviou um e-mail dizendo que não poderia enviar nenhum representante da Defensoria Pública do Brasil, nenhum, por uma reunião de eleição que eles teriam hoje da diretoria. Essa foi a alegação. Infelizmente, um posicionamento, um comportamento que eles estão tendo não só com a ADI, mas com essa ação, eles também estão atestando e assinando embaixo que esse também é o pensamento de 6 mil defensores públicos que estão espalhados pelo nosso país e que têm como seu papel, a sua competência, defender a vida e não trabalhar para tirar ela. Não trabalhar para tirar ela. O que nós estamos vendo hoje acontecendo no nosso país é uma vergonha. Esse procedimento adotado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, que eu quero acreditar que foram enganados, que foram ludibriados, que alguém utilizou da boa vontade para, assim, induzi-los a esse tipo de atitude de ação, que hoje nos provoca essa discussão, e eu espero que as falas que aqui foram feitas nesta audiência, as demais que serão feitas logo mais à tarde, possam replicar e possam chegar ao conhecimento, e faremos isso, deputado Flavinho. E quero ainda sugerir a Vossa Excelência, como membro dessa comissão que e eu também sou, para que possamos aprovar nessa comissão uma moção de repúdio a essa decisão da Comissão de Seguridade Social e Família, e vou propor na audiência hoje à tarde, junto do presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, uma moção de repúdio pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. E por que vamos promover esse debate lá também? Porque, ao tratar do aborto nos casos de uma gestante que tenha contraído Zika, a única alegação para essa prática é a possibilidade de que este feto venha a nascer com algum tipo de deficiência. E isso pode abrir no nosso país um precedente muito grave, gravíssimo. Nós acabamos de passar por um período em que o nosso país, a nossa nação, viu através da TV, dos meios de comunicação, e se motivou com as ações
que foram promovidas no estado do Rio de Janeiro, as Paraolimpíadas. Muitas pessoas voltaram à prática esportiva, jovens, crianças, adultos, ao verem atletas paraolímpicos dando o exemplo de superação. Pessoas que nasceram com inúmeras deficiências, com inúmeras dificuldades, mas que hoje representam o orgulho nacional, o orgulho deste país. Pessoas que são um referencial. Alguns testemunhos que nós ouvimos, como de uma nadadora, que me foge o nome agora, que está com os dias contados, caiu inclusive naquele grau de dificuldade pelo qual os atletas têm que se submeter aos testes para saber em qual categoria eles vão disputar as competições. Ela caiu, regrediu, porque a doença dela está se tornando cada dia mais complicada, mas ela não está deixando de lutar pela vida. Ela não está deixando de lutar pela sua vida. Agora nós queremos interromper e criar um mecanismo para que este direito que é previsto na nossa Constituição, este direito seja retirado por uma decisão dos nossos nobres ministros, pelos quais temos o maior respeito e admiração e esperamos que terão o bom senso agora no próximo dia 7 de dezembro. Esperamos que ouvirão os clamores da nossa sociedade, que ouvirão as inúmeras entidades, associações de juristas, que entraram como amicus curiae para defenderem contra e se posicionarem contra esta medida adotada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, que eu repito, eu tenho certeza que esta posição não é a de 6 mil servidores espalhados por esse país, eu tenho certeza. Como pode, sendo que eu ouvi da boca do próprio presidente da ANADEP, o senhor Joaquim Neto, que hoje a Associação Nacional dos Defensores Públicos tem representatividade em todos os estados da nossa federação, e não ter alguém aqui com competência para vir debater e discutir essa temática e esse assunto. Isso é uma vergonha. É um desrespeito com esta Casa de Leis, é um desrespeito com o parlamento. Nós aqui, eu, você, deputado Flavinho, fomos eleitos, temos aqui uma representatividade. Não estamos aqui por vontade própria. Estamos pela força do povo e dos nossos eleitores, que nos colocaram nesta Casa de Leis, para debater, para discutir, para perder e para ganhar, mas no voto. Estas pessoas não. Adotam uma medida traiçoeira, que tentaram colocar de forma minuciosa, quietinha, argumentando com outros artigos antecedendo a sua fundamentação, e achando que desta forma ninguém pegaria e observaria mais esta tentativa de legalizar o aborto e de permitir essa prática para pessoas com deficiência, que pode ser um caos. Eu no Paraná, sou um dos parceiros de uma associação que acompanha e que trata mais de 200 pessoas, que são pessoas com deficiências múltiplas. Pessoas com deficiências múltiplas na cidade de Curitiba. Deputado Flavinho, eu nunca tinha visto, até chegar ao parlamento, uma pessoa com deficiências múltiplas. Eu já tinha visto pessoas com deficiência. Já conhecia a PAS, associações de pessoas com deficiência auditiva, visual, mas não com deficiências múltiplas. Quando eu cheguei naquela visita que fazia a esta importante entidade lá no Paraná, na cidade de Curitiba,
que é a entidade Pequeno Cotolengo, que não está só em Curitiba, está em São Paulo e está em diversos locais no nosso país, e prestam esse serviço de atenção a essas pessoas que ainda bebezinhos, são abandonados por suas famílias, são excluídos completamente da sociedade, e muitos deles, e isso foi o relato feito pelo responsável da Pequeno Cotolengo, a mim, que estava fazendo aquela visita, de que muitos deles ali chegaram violentados, agredidos, foram abusados sexualmente, e chegaram através de medidas judiciais, onde a justiça obrigava que a entidade Pequeno Cotolengo os acolhesse. E assim eles o fizeram. E fizeram com amor, com alegria. Algumas pessoas estão lá há 20, 30 anos e conseguiram recuperar algumas habilidades que não tinham. E a Pequeno Cotolengo em Curitiba, fruto disso, criou casas. Construiu casas lá dentro do local onde eles estão instalados em Curitiba. E para quê? Para que eles possam viver num ambiente familiar. Para que eles possam ter esta experiência do que é ter uma família. E eu pude ouvir da boca de algumas dessas pessoas, e existem relatos e testemunhos que a gente pode pegar pela internet e pelo canal no YouTube, destas pessoas testemunhando e dizendo, deputado Flavinho, que são muito mais felizes do que eu e que você. São muito mais felizes, porque ali na Pequeno Cotolengo recebem amor, recebem carinho, são bem tratadas, não são humilhadas. Agora, já pensou se nós tivéssemos tirado o direito dessas pessoas de ter vida apenas por conta da deficiência que eles apresentam? Isso é um absurdo. É um absurdo. Nós chegamos ao ponto de termos que nesta casa, num ano especial, porque é um ano em que a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência desenvolveu inúmeros trabalhos com inúmeros projetos aprovados dentro da mesma, de avanços para essas pessoas, e agora nós queremos retroceder dizendo, não, esta pessoa, por sua deficiência, ela não tem direito à vida. Vamos tirar dela a vida. Vamos matar. Se o senhor presidente da ANADEP estivesse aqui, eu falaria na cara dele. Mas como ele não está, eu sei que pelos áudios, pelos vídeos e pelos meios de comunicação vai chegar a ele a minha fala de hoje. E ele sabe que se esta posição for abraçada pelos ministros da nossa Suprema Corte, o que eu espero e creio que não será, mas se for, ele vai ser com certeza reconhecido como um dos principais responsáveis pelo maior assassinato que nós já vimos na história deste país. O senhor Joaquim Neto está atestando e assinando, ele e todas as outras defensorias públicas de todos os estados dessa federação. Tinham que pesar na consciência e começar a analisar o que estão fazendo. Usurpando aquilo que é o seu papel e a sua prerrogativa como defensores públicos. Que eu mesmo, deputado Flavinho, aqui defendi no ano passado nesta casa. Trabalhamos em prol da Defensoria Pública. Contribuímos para os trabalhos deles lá no estado do Paraná. Mas hoje eu sinto vergonha de tudo que eu fiz. Sinto vergonha de tudo que eu fiz. Porque achava que a intenção destes nobres era completamente diferente a esta posição que tomaram e que não tiveram coragem de vir aqui encarar os parlamentares. Fugiram. Fugiram do debate, fugiram da discussão, fugiram das explicações que eu gostaria de ouvir. Sobre qual argumento entrar com esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu encerro
as minhas palavras, deputado Flavinho, dizendo sim à vida, não ao aborto. Nós estamos num país onde milhares de pessoas estão nas filas, aguardando e esperando, cheios de amor, de carinho, porque já fizeram todas as tentativas possíveis para ter um filho ou uma filha, e não conseguiram. E a gente via esse momento, neste tempo, com tudo que já está acontecendo no nosso país, tantos desencontros com aquilo que são os anseios da nossa sociedade e do povo brasileiro, mas esta decisão vindo na contramão daquilo que a maioria, e eu não tenho dúvida e medo em afirmar, mais de 90% da população brasileira acredita e defende a vida em toda circunstância, não ao aborto. Nós não podemos permitir que esta prática seja adotada. Agora, independente qual seja o resultado e a decisão, nós iremos trabalhar e muito para que alguns projetos que estão tramitando nesta casa e estão parados, e que estão no Senado Federal e estão parados também, andem. Que os relatores dessas matérias saiam de cima desses projetos, deem o seu posicionamento e coloquem para o debate nas comissões, onde esses projetos estão em tramitação. Vamos para o debate, vamos para a discussão, e vamos ouvir o que a maioria do parlamento brasileiro pensa a respeito disso. Eu tenho uma emenda ao texto do projeto de lei que cria o Fundo Nacional para as Mulheres e que viabiliza financiamento internacional para políticas públicas. E eu apresentei uma emenda apenas na expectativa de aprimorar a boa técnica legislativa, fechar as lacunas, mas em nenhum momento com a intenção de prejudicar. Apresentei no ano passado o projeto pronto para pauta, tudo preparado para votação no plenário. Com a minha emenda, o projeto foi retirado da pauta. Fui chamado para uma reunião na Secretaria das Mulheres aqui da Câmara dos Deputados e fui surpreendido, sem nem mesmo ser perguntado de qual o motivo pelo qual eu havia apresentado aquela emenda, fui surpreendido com o posicionamento de algumas mulheres, não todas, mas de algumas, que diziam em alto e bom som, o objetivo deste projeto é sim o financiamento do aborto. Quando elas concluíram e acabaram, eu disse, olha, o meu objetivo não era atrapalhar a aprovação do projeto, muito pelo contrário. Defendo as mulheres, sou membro da Comissão das Mulheres aqui na Câmara, sou um defensor delas, aqui no Congresso também, mas, diante da confirmação, eu não retiro a minha emenda. Não retiro. E não irei retirar, em hipótese alguma. Vamos para o debate, vamos pautar esse projeto no plenário da Câmara. Vamos ver como pensa a maioria do parlamento, lá no plenário. Vamos colocar isso em discussão. Assim nós já vamos ter um sinal, esse projeto já está pronto para a pauta. Está prontinho. Só parou por causa da minha emenda, da qual eu não retiro em hipótese alguma. Nós vamos fazer esse debate, caso a matéria seja pautada novamente no plenário, e queremos ouvir e ver como pensam os parlamentares desta Casa de Leis. Como pensam os representantes que representam aqui a maioria da nossa nação e para isso foram eleitos. Para legislar, para tratar sobre temas como este de tamanha importância que diz respeito ao direito à vida. E que nós não podemos fugir desse debate e dessa discussão. E não queremos fugir. Queremos debater e discutir isso aqui. E não precisamos, para esse debate, utilizar de nenhum argumento religioso, de nenhuma fundamentação religiosa, muito menos bíblica, ou do que diz a doutrina das igrejas cristãs. Não precisamos de nenhum desses argumentos
para promover esse debate em torno do direito à vida. Porque temos elementos e argumentos de sobra para atestar que a vida ela deve ser preservada. Que as pessoas elas podem e devem sim ter o direito de, queira Deus um dia, quem sabe estar aqui nesse lugar, no meu lugar, nesse microfone, e dando o seu testemunho e o seu exemplo para todo o nosso país. Encerro a minha fala dizendo sim à vida, não ao aborto. E vou lutar até o último dia para que essa medida seja derrubada no Supremo Tribunal Federal.